que é a presciência de Deus? E presciência, conforme fala Stanley Orton, uma pequena definição que ele traz em seu manual, né, sua teologia sistemática, diz o seguinte: conhecimento prévio que Deus tem das coisas e eventos antes de ocorrerem. O calvinismo identifica-o como uma predestinação. A gente não vai entrar nessa discussão aqui, porque alguns vão dizer que, na verdade, não é essa a ideia, né? Ou seja, não é um nome diferente para a presciência. Alguns vão dizer que é isso. E eu até, de certa forma, concordo com isso. Mas vamos avançar um pouco mais. A teologia do processo interpreta no sentido do conhecimento de que Deus tem de tudo quanto poderia ocorrer. Então, essa é uma definição que ele traz. Obviamente, ele também traz em sua teologia sistemática algumas questões interessantes sobre a presciência de Deus e, inclusive, na própria vida de Jesus, alguém pode se questionar, e aí eu trago a seguinte questão: em Jesus, identifica-se a presciência? E a resposta é um sim. A resposta é um sim. Só que eu quero trazer aqui algumas referências bíblicas, para não ficar apenas nesse meu sim, né? Ele saberia que morreria numa cruz, João 12:32. Isso é interessante. Conhecia alguns pormenores da sua morte, conforme Marcos capítulo 10, versículo 33 e 34. Sabia que Judas o trairia, João 13, do versículo 18 ao 27. E sabia também que Pedro o negaria, Marcos capítulo 14, do versículo 19 ao 31. Então, temos uma série de questões que o próprio Cristo já sabia do que iria ocorrer. A presciência de Deus. Mas isso não quer dizer que ele determinou que Judas o trairia, ou que ele determinou que Pedro o negaria, ou que mandou Pedro negar, ou que controlou Pedro até negar. Não, não é assim. Pedro escolheu negar. Mas só que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Quando Jesus chega para Pedro e fala que ele o negaria naquele mesmo momento, né? Infelizmente, Pedro ele até se recusou, né? Dizendo que aquilo não ia acontecer. Mas Jesus já saberia, Jesus já sabia, na verdade, que Pedro iria sim negar a fé em Cristo publicamente em alguns momentos. E isso, infelizmente, aconteceu. Outra questão também importante quando falamos sobre a presciência é se a presciência é causalidade ou se a presciência ela é causadora. Como assim? Será que na verdade nós não estamos discutindo uma operação proposital, direcionada, que as coisas aconteçam exatamente como Deus quer? A gente sabe que todas as coisas, em última instância, acontecem pela vontade direta de Deus ou pela vontade permissiva de Deus. Então, tudo está dentro do controle de Deus. Então, até o mal, quando ocorre, ele está ocorrendo dentro da permissão divina de Deus. Porque se Deus não quisesse que tal atitude, tal desastre não viesse a acontecer, Deus tem poder para, inclusive, impedir que isso aconteça. Existem relatos nesse sentido, existem milagres nesse sentido. Um exemplo bem tranquilo. Quando os jovens que estavam desobedecendo a orientação de um rei, em que a penalidade seria ser lançado em uma fornalha de fogo ardente, os jovens deram uma resposta muito interessante, dizendo que o Deus deles poderia livrar daquela fornalha. Poderia. E poderia também não fazer isso. Então, ou seja, Deus tem poder para livrar os jovens da fornalha, como poder também permitir que eles morressem na fornalha. Aprove a Deus livrar eles dentro da fornalha. Deus poderia ter livrado eles antecipadamente, de alguma forma, poderia. Mas Deus resolveu livrar eles dentro da fornalha. O natural é que eles morressem. Se a vontade permissiva de Deus ocorresse naturalmente, eles seriam mortos naquele ambiente. Mas Deus permitiu que eles escapassem disso. Deus deu um livramento, ele agiu ativamente para libertar eles daquela situação de muita dificuldade de opressão. Então, é só para você ter uma dimensão que isso não diminui quem é Deus. Na verdade, essa questão da presciência de Deus e do controle de Deus mostram o quão grande é Deus.
o quão poderoso ele é, o quão ele entende e sabe das coisas. E também nos dá a oportunidade, a liberdade de fazer nossas escolhas. Então, mesmo Jesus mencionando diversas vezes antecipadamente alguns acontecimentos, não podemos atribuir a isso o quê? Causalidade. Pedro mesmo, ele declarou que os judeus em Jerusalém haviam agido na ignorância ao crucificar Jesus, conforme Atos capítulo 3, versículo 17. Deus não os levou a crucificar Jesus. A culpa ainda era deles. Se você for observar atentamente, capítulo 4 de Atos, versículos 27 e 28. Então, Deus não precisa predestinar para saber de antemão. Porque a ideia de predestinação, essa criação de uma situação pré-determinada, definida, seria esse, para alguns, a única forma de Deus saber como as coisas irão acontecer. Não, mas não precisa disso. Deus pode saber antes das coisas ocorrerem, mas não porque ele pré-determinou, mas porque ele já sabe quais vão ser nossas escolhas. Pela tamanha é o poder e o conhecimento de Deus. O que alguns chamam, né, de onisciência. Deus tem todo o conhecimento. Mas esse todo conhecimento não é um conhecimento daquilo que talvez veja a nossa mente, de como é feito um equipamento, do que é feito um celular, do que é feito algum componente que nós observamos na natureza, as moléculas, não, ou os nomes que nós damos a isso, não. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente e Deus sabe o futuro. Ele não sabe apenas o passado, o presente e o futuro desse grande enredo da nossa história, da humanidade, não. Ele sabe o passado, o presente e o futuro das coisas mínimas que você pode imaginar. Ele já sabe. Isso é a presciência de Deus. Então, o Roger Olson, ele no livro que trata sobre mitos e verdades e realidades envolvendo o arminianismo, em contraponto em alguns momentos ao calvinismo, ele traz uma questão também muito interessante sobre a presciência e a causalidade. Ele diz o seguinte: é como se Deus tivesse uma bola de cristal, mas a sua previsão das decisões humanas não as tornam de forma alguma inevitáveis. Ou seja, Deus, ele consegue saber de forma antecipada, mas não faz com que os humanos tenham que tomar decisões que poderiam ser ou que não poderiam ser evitadas. Os humanos podem evitar as suas escolhas. Uma outra coisa também curiosa que ele coloca é que Deus de fato sabe quem crerá. E seu decreto de predestinação é salvar todos que ele sabe que crerão no Filho. Porque textos bíblicos falam que Deus nos predestinou para filhos de adoção. Só que, quando você fala assim, alguém pensa que Deus estabeleceu os salvos e os não salvos. Não. Na verdade, Deus estabeleceu que todos podem ser salvos. Isso ele já estabeleceu quando enviou seu Filho Jesus Cristo e morreu por todos nós. Todos podem ser salvos. Efetivamente, todos vão ser salvos? Não. Apenas uma parte. Aqueles que crerão. Aqueles que creem em Jesus. E ele sabe antecipadamente quem vai crer. Ele sabe quem vai crer e vai perseverar. Porque não é apenas crer em um determinado momento. É crer e perseverar na fé. Ou seja, tem que ser consistente, permanecer na fé em que você foi chamado, em que eu fui chamado. Tá certo?